E aí, gente, bom dia. Hoje acredito que eu esteja um pouquinho adiantado com relação à nossa conversa, mas nós temos dois assuntos, como eu havia dito ontem: o transtorno de personalidade histriônico, o histriônica, né, o transtorno de personalidade, e o transtorno de personalidade dependente, que é interessante que a gente pense com relação a isso, né? Fico muito feliz porque as pessoas estão aí curtindo a nossa conversa, nosso bate-papo. Vez ou outra meu celular faz uma inversão e às vezes eu estou bem centrado, mas ele me joga para o outro canto, então a apresentação fica bem diferente, né? Mas tá dando para a gente participar bem da nossa conversa. A Maura já está aí, que bom. Seja bem-vinda, Maura. Mas tá bem para a gente participar um pouco da nossa conversa. Fico feliz que vocês também tenham partilhado essas conversas, esse nosso bate-papo, tenha curtido, tenha mandado nas pastorais, nos movimentos, isso é muito importante. A Eliana também, seja bem-vinda. A Márcia Braga, bom dia, sejam bem-vindos. Mas a grande preocupação desse canal, além da gente passar esse tempo de pandemia, conversando um pouquinho, nos encontrando nesse bate-papo, além das missas, a gente fala um pouquinho sobre essa questão da personalidade. E aí vocês viram de que vão partilhando de tudo um pouco, né? A personalidade, partilhando um pouco as nossas receitas, as nossas conversas, nosso dia a dia, né? Até que o tempo passe. E já que o governador decretou então lockdown aí, o fechamento em todas as cidades, daquilo que não é essencial, nós arranjamos essa forma de nos encontrarmos. A Júlia Aparecida também, seja bem-vinda. Bom dia, Júlia. Então, o que a gente precisa saber sobre esse comportamento histriônico? Bom dia, Maura. É uma perturbação de personalidade histriônica ou transtorno de personalidade histriônica. É definido pela Associação Americana de Psiquiatria como um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de emocionalidade excessiva e necessidade de chamar atenção para si mesmo, incluindo a procura de aprovação e comportamento inapropriadamente sedutor, normalmente a partir do início da idade adulta. Tais indivíduos são vívidos, dramáticos, animados, flertadores e alternam seus estados entre entusiásticos e pessimistas. Então aí, olha, a dualidade dos termos, né, do comportamento. Podem ser também inapropriadamente provocativos sexualmente, expressarem emoções de uma forma impressionável e facilmente influenciadas por outros. Entre as principais características relacionadas estão egocentrismo, desorganização egóica, autoindulgência, anseio contínuo por admiração e comportamento persistente e manipulativo para suprir suas próprias necessidades. Então, olha que interessante das características do transtorno de personalidade histriônica. As pessoas que apresentam esse tipo de perturbação de personalidade têm uma necessidade constante de atenção. Demonstram comportamentos excessivamente dramáticos e o seu início verifica-se no começo da idade adulta. São apenas aquelas pessoas que descreveríamos como muito emotivas, muito enérgicas, manipuladoras, sedutoras, impulsivas, inconstantes, exigentes, representam entre 2 a 3 terços da população em geral.
Então, olha, é um número grande, né? No começo do século XX, este distúrbio era conhecido por histeria, especialmente identificado entre a população feminina. Então, era caracterizado como histeria, né? E era próprio das mulheres, né? Contudo, atualmente é conhecido a sua prevalência quer em homens como em mulheres, e ambos partilham a necessidade de atenção e o protesto excessivo quando não se sentem o centro das atenções. Indivíduos com este distúrbio são ingênuos, crédulos, têm um baixo limiar de frustração e forte dependência emocional. Seu estilo cognitivo pode ser definido como superficial, carecendo de detalhes. Nas suas relações interpessoais, estes indivíduos usam a dramatização com o objeto de impressionar os outros. Aí eu lembro daquela figura, acho, da escolinha do professor Raimundo, né? Ai, como eu sofro, né? Eu sofro tanto, eu sofro mais do que os outros, a minha doença é maior do que de todo mundo, a minha dor é maior do que de todo mundo. Eu, com devido respeito e salvando as proporções, eu falo de que é aquela expressão: ó vós todos que passais, vinde ver, disse a dor maior que a minha, né? Embora ressaltando e resguardando as proporções, porque eu falo assim, Maria tinha com que dizer isso, né? Tinha como dizer isso, mas nesse transtorno de personalidade, muitas pessoas estão gritando assim, né? Mas sem razão. O padrão persistente dos seus relacionamentos é marcado pela falta de sinceridade e intempestividade, levando a um comprometimento das suas competências social e ocupacional. Então as pessoas estão sempre doentes, sempre ruins, sempre sofrendo, sempre carentes, sempre emotiva, sempre dela é maior, né? O diagnóstico é complicado porque pode parecer-se com muitas outras doenças e porque normalmente ocorre em simultâneo com outros transtornos de personalidade. O início dos sintomas na idade adulta e pode durar uma vida, mas pode diminuir ou alterar a sua forma com a idade. Então, demonstra uma verdadeira carência, né? Pacientes com este transtorno experimentam desconforto quando não são o centro das atenções. Então, a gente fala assim, há muita gente que vive esse centro das atenções, né, que quer ser esse centro das atenções. São sexualmente sedutores. Pacientes, eles apresentam comportamentos sexualmente inadequados, provocantes ou sedutores para com os outros, né? As emoções inconstantes. A expressão das emoções de pacientes com esse transtorno tende a ser superficial e a mudar rapidamente. Então, há emoções inconstantes, né? Deixa a maré levar. A aparência física. Indivíduos com esse transtorno consistentemente empregam a aparência física para chamar a atenção sobre si próprios. Então, aquela melancolia, aquela cara de sofrido, de tristeza, de angústia, né? Há um comportamento dramático, usam a autodramatização, exageram suas emoções. Eu falo assim, às vezes eu dou um exemplo daquelas pessoas, né? Acho que vai chover, né? Ou as pessoas com esse transtorno, ah, meu Deus! Nossa, daí todo mundo olha, né? Aquele desespero. Parece que vai chover. Então, eles são dramáticos, né? Sugestibilidade. São facilmente influenciáveis por outras pessoas ou circunstâncias, né? Então, deixam-se submeter e são influenciados com facilidade por outras pessoas.
a supervalorização da intimidade. Pacientes com esse transtorno sobrevalorizam o nível de intimidade num relacionamento. Possíveis causas desse transtorno. Não se sabe ao certo o que está na origem deste transtorno de personalidade, mas pensa-se possa estar relacionado com fatores hereditários e vivência da infância. Então, são questões da própria infância. A gente fala assim, se tem essa questão dos sedutores, inconstantes na emoção, essa questão toda, a gente fala assim, tudo aquilo que forma a personalidade da criança em relação a isso, né? São filhos de pais dramáticos, emotivos, pessoas sedutoras, né? Que a criança, ela capta, né? Então elas conseguem captar e depois elas acabam expressando isso na vivência como adulto. Como é feito o tratamento? Geralmente as pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade acreditam que não precisam de tratamento, a não ser que desenvolvam depressão, que pode resultar do impacto que esse transtorno tem no relacionamento com outras pessoas. A psicoterapia é, na maior parte dos casos, o tratamento da primeira linha para o transtorno de personalidade histriônica e consiste em ajudar a pessoa a identificar as motivações e medos que podem estar na origem do seu comportamento e aprender a geri-los de uma forma mais positiva. Caso esse transtorno esteja associado à ansiedade ou depressão, pode ser necessário recorrer a medicamentos que devem ser prescritos por um psiquiatra. Então o histriônico, a gente fala assim, de que ele traz muitas questões estranhas, né? Mas nada de estranho, que tem tudo a ver com aquilo que fora a origem e a sua criação. Mas e o transtorno de personalidade dependente? Daí eu falo assim, isso é o que mais marca a nossa sociedade, porque a geração de hoje não pode crescer, elas não podem atravessar uma rua para poder comprar pão na padaria, porque os pais têm medo, né, pela insegurança. Elas não podem ir à escola, voltar da escola sozinha aos 18 anos, né? A característica essencial do transtorno de personalidade dependente é uma necessidade invasiva e excessiva de ser cuidado, que leva a um comportamento submisso e aderente e ao medo da separação. Este padrão começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Os comportamentos dependentes e submissos visam obter atenção e cuidados e surgem de uma percepção de si mesmo como incapaz de funcionar adequadamente sem o auxílio de outras pessoas. Os indivíduos com este transtorno têm grande dificuldade em tomar decisões corriqueiras. Por exemplo, que cor de camisa usar para ir ao trabalho ou se deve levar o guarda-chuva, sem uma quantidade excessiva de conselhos e regulamento da parte dos outros. Esses indivíduos tendem a ser passivos e a permitir que outras pessoas, frequentemente uma única pessoa, tome iniciativas e assumam a responsabilidade pela maioria das áreas importantes das suas vidas. Eu falo assim que esse transtorno afeta muito as pessoas quando vão se confessar, né? Ou pedir uma orientação espiritual. O que o senhor acha, né? Só acha que eu devo fazer isso? Só acha que é certo fazer aquilo? Só acha que... Eu falo assim, é como se não desse certo, a pessoa fala, não fui eu que decidi, foi o padre que decidiu por mim, né? Quando eu percebo que a pessoa transfere para mim a responsabilidade de uma decisão da vida dela, eu vou contornando para ouvir mais a pessoa, quando por fim eu devolvo aquilo que a pessoa dá como solução, e a pessoa fala, muito obrigado, foi justamente o que eu pensava, mas foi ela mesma que sugeriu aquela saída, né? Mas eu devolvo para não criar essa questão da dependência. Os adultos com esse transtorno tipicamente dependem
de um dos pais ou do cônjuge para decidir onde devem viver, que tipo de trabalho devem ter e com que vizinhos devem fazer amizade. Os adolescentes com transtorno podem permitir que seus pais decidam o que devem vestir, com que devem sair, como devem passar seu tempo livre e que faculdade deve cursar. Por isso que eu falo assim, esse transtorno é cada vez mais gritante no contexto da família, porque em muitos casos tem pais possessivos, né? E que se pudesse plastificar os filhos, plastificariam, né? E se esquece que quando eles morrerem, quem vai ter que tomar conta e administrar a própria vida são essas pessoas. E elas precisam ser preparadas para a vida, a criar enfrentamentos, a decidir, a ver o que consegue, o que pode, o que não pode. E muitas das vezes os pais acham que não. São os possessivos, né? Essa necessidade de que os outros assumam a responsabilidade extrapola os pedidos de auxílio adequados à idade e à situação. Por exemplo, as necessidades específicas de crianças, pessoas idosas e pessoas deficientes. O transtorno de personalidade dependente pode ocorrer em um indivíduo que possui uma série de condição médica geral ou deficiência, mas nesses casos a dificuldade em assumir responsabilidade deve ir além daquela que normalmente estaria associada a esta condição ou deficiência. Como temem perder o apoio ou a aprovação, os indivíduos com transtorno muitas vezes têm dificuldade em expressar discordância de outras pessoas, especialmente aquelas das quais dependem. Esses indivíduos sentem-se tão incapazes de funcionar sozinhos que preferem concordar com coisas que consideram erradas, a se arriscarem à perda da ajuda daqueles em que buscam orientação. Então, falar assim, olha, quando você cria uma certa dependência e não prepara seu filho para a vida, pode ver que eles vão ter muita facilidade de ser influenciado e muitas das vezes discordarem, dificuldade de discordar com aquilo que é errado, né? E estão fadados a cair no mundo aí, seduzidos pelas questões do mundo, né? E aí vem as dificuldades da própria vida, né? De criar enfrentamento diante daquilo que não está em conformidade com a sociedade e com os padrões de vida, né? Se é que a gente possa dizer assim. Os indivíduos com esse transtorno têm dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas de maneira independente. Então, falar assim, a dependência é para tudo. Dá para se ver de que são pessoas que estão aí fadadas a viver quase que à luz dos outros, né? A serem conduzidos pelos outros. Eles dispõem-se a fazer as vontades dos outros, mesmo que as exigências sejam irracionais. Sua necessidade de manter um vínculo emocional importante frequentemente resulta em relacionamentos desequilibrados ou distorcidos. Eles podem fazer sacrifícios extraordinários ou tolerar abuso verbal, físico ou sexual. Cabe notar que este comportamento deve ser considerado evidência de transtorno de personalidade dependente, apenas quando for claramente estabelecido que o indivíduo não dispõe de outras opções. Eles podem ficar colados em outras pessoas importantes em suas vidas apenas para não ficar sozinhas, mesmo que não tenham interesse ou envolvimento do que está acontecendo. Então, a dependência é geral. É o que nós percebemos, uma dependência geral. Só um momentinho, deixa-me ver. O outro caiu, tive que refazer essa questão do transtorno de personalidade dependente. Então, nós voltamos aqui, né? Desculpa aí, mas com o tempo a gente vai aprender. O transtorno de personalidade dependente pode sair urgentemente em busca de outro relacionamento que ofereça os cuidados e o apoio de que necessita. Então, eles têm dificuldade de ficar sozinho, de estar sozinho, né? Então, eles sempre precisam buscar. Eu diria assim, que no transtorno de personalidade dependente, a pessoa que sofre,
ela precisa sempre ter uma bengala para poder enfrentar a sociedade, enfrentar o mundo, enfrentar os seus medos, né? E muitas das vezes, como nós pouco conhecemos os outros e pouco nos enxergamos, às vezes a gente se coloca diante de uma pessoa com necessidade, com um transtorno de personalidade dependente, e a gente, sem reconhecê-la, nós nos submetemos a tornar bengala dessas pessoas. E aí vem as dificuldades, né? Porque a pessoa se apega de tal forma que ela começa a ter crises, ataques, quando você resolve desistir, né? Me recordo ainda na juventude, um fato muito interessante, né, que aconteceu. Eu já era religioso, estudava em outro estado, e saindo da casa paroquial para ir para a escola, correndo, eu trombei com um jovem que era mais velho, eu devia ter uns 17 anos, a pessoa uns 26, 27 anos. E aí acabou que eu machuquei o cotovelo, machuquei o joelho, voltei em casa correndo, lavei e fui embora. E a pessoa, não, mas eu te machuquei, você quer ir ao médico? Não, estou indo embora, eu tenho que estudar de manhã, à tarde e à noite. E quando eu saio da escola, quem estava na porta da escola? Aquela pessoa, para poder ver como que eu estava, que eu tinha machucado. Eu falei, gente, como que essa pessoa descobriu, sabia que eu estudava aqui? Mas enfim, acho que ela acabou perguntando, né? Mas enfim, percebia-se de que essa pessoa ela tinha problemas em casa, não se dava bem com o pai, não se dava bem com a mãe, tinha muitos conflitos dentro de casa, aquela confusão toda, né? Então, eu saía cedo para ir para a escola, a pessoa já estava me esperando, para poder conversar, para poder chorar as mágoas, essa questão toda. Eu voltava da escola e ia para a missa, a pessoa vinha à missa, ela não tinha costume de ir à missa, mas passou a ir à missa, para poder conversar comigo após a missa. Eu ia jantar, ela ia na casa paroquial, eu não era padre, mas morava lá como religioso, e dizia ao padre lá responsável, posso jantar aqui junto com vocês? E o padre, sem saber, pode, fica à vontade. E ele ficava lá jantando, até o dia que ele pergunta ao padre, olha, esse daqui é o quarto do irmão, né? Legal, tem 2 camas, será que eu posso dormir aqui? Que eu estou precisando conversar com ele. Meu Deus do céu. E o padre ingenuamente falou, não, pode, dorme aí nesse quarto, né? Vocês conversam. Eu confesso de que fulano falou a noite toda, mas eu dormi com ele falando e acordei com ele conversando. Mas comecei a dar risada, falei, gente, esse homem não deixa eu respirar, e não dá um tempo, né? Daí é o transtorno de personalidade dependente. Quando eu disse para ele, fulano, olha, eu sou mais novo do que você, tá ótimo, você é uma boa pessoa, mas eu preciso ter meu tempo, eu sou estudante, eu estou seguindo meu estudo para ser padre, né? Você tem aí a tua namorada, teus pais, essa questão toda, então nós vamos fazer o seguinte, olha, não vem aqui todos os dias, essa questão. Quando ele voltou em casa, a mãe não sabia o que estava acontecendo, que começou a jogar as coisas, quebrar as coisas, que ia morrer, que não sei o que lá. E aí então a mãe conversa comigo, eu tenho amizade com a mãe até hoje, né? E a pessoa já está mais velha, hoje eu brinco muito com ela, que ela perdeu, ela fez esse tratamento, mas ela saiu desse transtorno de dependência. Mas eu me recordo que a mãe liga e fala, eu te pago quanto for, mas pelo amor de Deus, converse com meu filho, que senão daqui a pouco ele destrói tudo, né? Enfim, sei que eu fui transferido depois do lugar, saí de lá, e quando voltei a pessoa já tinha casado, já estava com filho, e eu voltei até brincar, sou fulano, que bom te encontrar, né? Ver que você está bem, você está ótimo com a tua esposa, hoje eu vou dormir lá na tua casa, né, pra gente conversar à noite. Fez, sai fora, ele dizia para mim, né, mas se via de que ele fez o tratamento. Então eu falava assim, olha, no transtorno de personalidade, se você não tomar cuidado, você vira bengala do outro. E hoje em dia a gente eu vejo muito no consultório, né, o pessoal chegando e falando, não, porque eu sou independente, eu sou livre, né? Somente os jovens, sou independente. Mas daí você vê assim, quem que sustenta você? Meus pais. Quantos anos você tem? 28, 30 anos. Quem paga a luz, você ajuda em casa? Não, meus pais.
Quem compra tua roupa? Meus pais. Quem paga? Meus pais. Que é isso? Tá virando. Então você não é nada independente, você é dependente de tudo. Eu sou independente, sou dono do meu nariz, da minha vida. Não, dono do teu nariz, da tua vida é sair do espaço onde você está. E vai cuidar da tua vida, que daí você vai provar para mim que você é independente. Então a gente fala assim, que há dependência, né? Há muitas dependências e que extrapolam. Os indivíduos com esse transtorno muitas vezes se caracterizam por pessimismo e insegurança, tendem a menosprezar suas capacidades e realizações e podem constantemente referir a si mesmo como tolos. Eles tomam críticas e reprimendas como provas de sua inutilidade e perdem a autoconfiança. Eles podem procurar ser super protegidos e dominados pelos outros. O funcionamento ocasional e ocupacional pode ficar comprometido se exigir a iniciativa independente. Eles podem evitar posições de responsabilidades, ficar ansiosos quando existe a necessidade inabalável de tomar uma decisão. As relações sociais tendem a se limitar àquelas poucas das quais o indivíduo é dependente. Pode haver um maior risco de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de ajustamento, transtorno de personalidade dependente. Muitas vezes ocorre com outros transtornos de personalidade, especialmente transtorno de personalidade borderline, esquiva e histriônica. Então nós falamos já borderline, ontem falando de esquiva e hoje histriônica. Uma doença física crônica ou um transtorno de ansiedade de separação na infância ou adolescência pode predispor o indivíduo ao desenvolvimento deste transtorno. A prevalência. O transtorno de personalidade dependente está entre os transtornos de personalidade mais frequentemente relatados em clínicas de saúde mental. Isso se deve ao fato da realidade em que nós vivemos. Então a gente fala assim, de que nós estamos criando uma geração de dependentes, em todos os sentidos. Eu preciso sim, não dar o peixe para a pessoa, mas ensinar a pessoa a pescar. Por quê? Ela precisa crescer e aprender a lidar com os outros e a lidar com o social. Ou seja, se enxergando e percebendo de que ela é capaz. Então fica aí a nossa orientação, a nossa conversa. Na próxima semana nós vamos falar sobre o narcisismo. E é interessante a gente trabalhar um pouco sobre isso. Acho que ainda não falamos, mas vamos trabalhar sobre isso. Meu abraço e até mais na próxima semana.